Bem, a Rede de Sustentabilidade já tem a quantidade de assinaturas necessárias, reconhecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral, e tudo indica que o processo será julgado tão logo o TSE retorne do recesso agora no mês de agosto. Claro que esse julgamento ele tem ainda alguns desdobramentos. Se o partido terá tempo de TV ou não terá tempo de TV, terá fundo partidário ou não terá fundo partidário. E ainda os desdobramentos, em tendo tempo de TV, quantos deputados filiar-se-ão à rede para fins de cálculo desse tempo. Então a rede vai sair certamente, mas esses detalhes ainda dependem do julgamento do TSE. E como eu tenho reafirmado durante toda essa minha caminhada nos últimos tempos, a minha decisão de filiação partidária ainda não está tomada, mas certamente qualquer decisão que eu tome, a Rede de Sustentabilidade fará parte do projeto. Olha, eu penso que o que tem até aqui de reforma, que é o que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, muda muito pouco. Tirando o fim da reeleição, que nós vamos precisar ver se sustenta ainda no Senado Federal, as outras mudanças são todas cosméticas, sem nenhuma efetividade na estrutura política eleitoral do nosso país. Então acho que a reforma ainda é muito tímida. Eu vejo com bons olhos algumas medidas que o Senado já começa a se antecipar e discutir. Reduzir o período de campanha, exigir que apenas o candidato possa aparecer no programa eleitoral. Essa vai me parecendo medidas, aí sim, que caminham no sentido de redução da influência do poder econômico nas campanhas eleitorais. E uma medida que para mim é fundamental, que é mudar a forma de financiamento das campanhas eleitorais. Eu vejo gente falar em financiamento público, eu vejo gente falar em manter financiamento de empresa. Eu penso que o melhor caminho, o caminho de se fortalecer a democracia e diminuir a força do poder econômico na eleição, seria você ter um financiamento exclusivamente de pessoa física, doação apenas de pessoa física, doação cidadã, daquele cidadão que acredita no candidato e se dispõe a contribuir com a campanha dele. Agora tem outra coisa que precisa acabar imediatamente, que é a possibilidade de qualquer doador doar para mais de um candidato ao mesmo cargo. Ora, se a doação eleitoral é uma manifestação de comprometimento com o projeto político que aquele candidato representa, como é que você doa para mais de um candidato ao mesmo cargo? Se você pegar os maiores doadores da campanha da Dilma e da campanha do Aécio, são absolutamente os mesmos. Olha, eu penso o seguinte, nem toda a oposição que eu faço à presidente Dilma, e eu sou radicalmente contra as medidas que o governo da presidente Dilma tomou no ano passado e vem tomando no início desse ano, mas eu sou menos contra o governo Dilma do que sou a favor dos valores republicanos e democráticos. Nós não precisamos, por conta de uma oposição à presidente, colocar em xeque a estabilidade da República e a estabilidade democrática do país. Eu não acho que falar de impeachment seja golpe, porque impeachment é um instrumento da democracia. Eu penso que você precisa avaliar melhor as consequências disso. Ter clareza de que o impeachment da presidente Dilma significa ascensão ao poder do vice Michel Temer, de Renan Calheiros e de Eduardo Cunha. Não tem como novas eleições. Para que ocorressem novas eleições, só existem duas hipóteses. Uma é se houvesse o julgamento de um processo eleitoral que cancelasse o registro da candidatura da presidente Dilma. E pode ter. Esse processo não existe. O único processo no TSE ainda pendente é o processo da prestação de contas da presidente. Prestação de contas não gera perda de mandato. Se for desaprovada a prestação de contas eleitoral da presidente, isso não gera perda de mandato. Isso pode gerar um processo de impeachment por crime de responsabilidade, mas não gera perda do registro eleitoral. E hoje já está prescrita qualquer possibilidade de pedido de perda do registro eleitoral da presidente. Então, essa hipótese, pelo caminho da justiça eleitoral, não existe. A outra hipótese seria o impeachment da presidente Dilma e, ato contínuo, o impeachment do vice-presidente Michel Temer, e aí você teria que caracterizar crime de responsabilidade tanto de um como de outro no exercício desse mandato.
que é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Eu sou muito temeroso e acho que não existe ainda, não acho que falar de impeachment seja golpe, como eu disse. Impeachment é um instrumento da democracia, está previsto na Constituição, mas não existem os elementos justificadores do impeachment. A presidente ainda tem uma base, uma maioria no Congresso Nacional, ainda tem uma base social, que é a base social do PT, e ainda não está claro, apesar de, do ponto de vista político, isso para mim está mais do que claro, mas do ponto de vista jurídico, não está claro o cometimento de crime de responsabilidade no exercício desse mandato. Vamos esperar o desenrolar dos fatos. Podem ser que as condições do impeachment surjam, mas eu entendo que hoje elas ainda não existem. Então, eu mantenho um blog político, que é um blog de opinião, que não concorre com o Zacarias, né? Porque não é um blog de notícia, é um blog de opinião. Tenho uma consultoria, que presta algum tipo de serviço na área jurídica. Vou voltar agora ao magistério, né? Assumindo algumas turmas de direito constitucional, a partir agora do mês de agosto, e procuro manter minha atividade política ativa, com reuniões, discussões, participando da vida política da cidade. Eu quero dizer que ficar sem mandato tem me feito muito bem. E eu acho que todo político, de tempos em tempos, deveria ficar um tempo sem mandato. Porque o mandato, ele é muito, o poder é muito envolvente e muito sedutor. Você é cercado de gente que lhe bajulam, não paga gasolina no teu carro, não paga a passagem que tu tem que fazer alguma viagem a serviço. E você, político, conseguir sobreviver politicamente sem isso, eu penso que é um instrumento importante para a democracia. Tem me feito muito bem e eu tenho certeza que eu vou voltar para a vida pública muito melhor do que quando eu saí ao final do meu mandato de deputado. Olha lá, aquela foto, ela diz menos do que diz a legenda que ele postou. Eu, inclusive, deve estar muito prestigiado, porque não tenho mandato, não tenho nem partido, e o ministro está preocupado em colocar uma foto minha junto com ele no Facebook dele. Foi a única foto política que ele postou no Facebook dele. A minha leitura daquilo ali é que, como ele está com a credibilidade muito de baixa, ele tentou tirar uma casquinha da minha, que mesmo fora da vida pública se mantém em alta. Aquilo foi um encontro que não demorou 3 minutos, um encontro social, de uma pessoa educada, que cumprimenta qualquer pessoa como eu sou, e ele pediu para tirar foto, não sei com que intenção, talvez com a intenção de beber um pouco da minha credibilidade que eu tenho perante as pessoas, já que a dele está tão em baixa. Então foi um encontro absolutamente social, não tenho nenhuma relação, nem pessoal, nem política e nem social com o senador Eduardo Braga. Foi um encontro absolutamente casual. Em relação ao governador José Mello, eu estava lá e elegantemente fui cumprimentar o governador José Mello numa atitude absolutamente republicana, como eu sou, né? Da mesma forma que estava lá e conversei muito com o senador Romário, com o vice-governador de São Paulo, Márcio França. Então eu fui para o Festival de Parintins como um cidadão, pagando as minhas despesas, sem nada de governo, e fui para um evento social e não para construir acordos políticos. Então nada do que aconteceu ali tem a ver com política. Aquele encontro com o senador Eduardo Braga, com o ministro Eduardo Braga, não demorou 3 minutos. Do ponto de vista político, é de se perguntar, se você tem 17 mil servidores contratados de forma irregular no governo do Estado, como é que as contas de quem os contratou foram aprovadas? Como? Então você vai e condena a vítima. A grande maioria desses servidores prestam serviços ao governo do Estado regularmente, durante todo esse tempo, cumprem horário, batem ponto, né, doam parte da sua força de trabalho para o governo do Estado e são vítimas. Os culpados é quem os contratou irregularmente. Então, primeiro, aí eu não sei, tem vários governadores que fizeram isso. Na prefeitura tem o mesmo problema, né? Então, o que eu entendo? Agora, já do ponto de vista jurídico, para mim, há claramente um conflito de princípios constitucionais.
há um conflito entre o princípio da legalidade, que diz que cargo público, só há investidura em cargo público através de concurso público, portanto eles não poderiam ser investidos em cargo público, e há um princípio constitucional também, que é o princípio da segurança jurídica, que diz que os atos administrativos, ainda que ilegais, só podem ser anulados nos primeiros 5 anos da sua existência. No conflito entre esses dois princípios, o Tribunal de Contas do Estado tem dezenas de julgados, o STJ tem muitos julgados e o STF já tem alguns julgados de que sempre que conflitar o princípio da legalidade e o princípio da segurança jurídica, deve prevalecer a segurança jurídica. Mas essa é uma tese muito controversa. O que nós precisamos é estancar essa sangria, é não permitir mais contratações irregulares no serviço público. Se o STF considerar a PEC inconstitucional, de nada adiantou a PEC, né? Então a questão não é que a PEC resolva ou que não resolva. Essa matéria certamente chegará ao STF, como a da Prefeitura de Manaus já está no STF, né, por conta de uma série de recursos, ações de inconstitucionalidade e tudo mais. Então certamente essa PEC chegará ao STF e nós vamos ter que esperar a decisão final do STF. Enquanto isso, esses servidores vivem na instabilidade. E aí, Taketomi, existe um outro problema, que as pessoas camuflam, que é um problema de ordem previdenciária. O sistema previdenciário brasileiro ele só tem 2 regimes, o regime próprio ou o regime geral. Regime geral e INSS. Regime próprio aqui no estado do Amazonas, o Amazonas Prev. Qual é o problema? Esses servidores temporários deveriam recolher para o INSS, mas sempre recolheram para o Amazonas Prev, o que significa que o Amazonas Prev tem uma dívida milionária com o INSS. O prefeito Serafim, à época, quando ainda prefeito, tentou resolver isso, encaminhando um projeto de lei para a Câmara, e foi aprovado nos últimos dias de mandato dele, dizendo o seguinte, que os servidores passariam a ser incorporados a Manaus Prev, né, e aposentados pela Manaus Prev em troca da quitação dessa suposta dívida com o INSS. Eu penso que esse seria o melhor caminho, você incorporar para o órgão de previdência própria esses servidores e conforme eles forem se aposentando, os cargos vão sendo extintos para que você não coloque outros servidores em situação irregular também. É um risco que se corre diante da natureza e dos objetivos do Inmetro, né? Há todo um discurso de que não, mas diante da natureza e dos objetivos do Inmetro, seria o caminho natural. Assusta porque a consequência disso, você tem uma conjunção de fatores que são nefastos lá na ponta, para o trabalhador do chão de fábrica. Você tem uma crise econômica e, nesse momento de crise econômica, a dificuldade de desembaraço de insumos para a atividade produtiva. O resultado lá na ponta é desemprego, não tem jeito, né? Agora eu penso que falta bom senso do governo federal. Claro que nesse momento de crise o governo não pode ceder a todas as pressões de servidores públicos federais. O Estado precisa caber dentro do orçamento, e esse é o problema do Brasil. Nós convivemos muito tempo com um Estado que não cabia dentro do orçamento. E ou nós trazemos de volta o Estado para o tamanho do orçamento, ou essa bolha vai crescer cada vez mais e uma hora vai estourar com consequências ainda mais graves do que as gravíssimas que nós já estamos vivendo hoje. Agora, a proposta do sindicato dos servidores da SOFRAMA é absolutamente razoável, ponderada, técnica, equilibrada, e falta bom senso do governo federal para ceder no que precisa ser cedido. E essa é uma das coisas que eu entendo que o governo federal deveria ceder, porque no final o prejuízo que o governo federal vai ter com a queda no recolhimento de impostos por conta da paralisação do PIN vai ser maior do que o gasto que ele teria com o reajuste dos servidores. Eu não aposto nisso. Acho que o segundo semestre continuará sendo um período muito difícil,
O Brasil vive uma crise de crédito também, você tem pouco crédito disponível, o polo de duas rodas, que é um polo todo sustentável no crédito fácil, hoje vive dificuldades porque as pessoas não conseguem acessar o crédito para comprar uma moto, por exemplo, né? O polo de eletrônicos tem as suas dificuldades, porque baixa a renda do cidadão, o cidadão fica desempregado, ele não vai comprar um eletroeletrônico. E o Brasil vive um momento da economia que é, inclusive do ponto de vista da economia ortodoxa, meio inexplicável. Porque como o Brasil vive um país com juros altos e inflação alta. A lógica de aumentar os juros é controlar a inflação. Nós temos os maiores juros do mundo e uma inflação que já bate de previsão o dobro da meta definida pelo governo, né? Já tende a ultrapassar 9%, com uma queda do PIB prevista de 1,5%. Então é um cenário ainda muito temeroso. E nessas horas, Taketomi, é que a gente sente mais falta de algo que eu passei a campanha inteira para o governo falando, que é da absoluta ausência de infraestrutura para o polo industrial de Manaus. Essa hora, conta muito você ter um porto eficiente, conta muito você ter um sistema fiscal e de liberação de carga ágil, conta muito você ter estrada, conta muito você ter uma hidrovia balizada, sinalizada, que permita um transporte mais rápido, conta muito você ter energia estável e barata, e a nossa está cada vez mais cara, conta muito você ter internet de qualidade. Eu fui em Curitiba, de Curitiba eu fui para São Paulo, conhecer o que está sendo feito pelo SPTrans e pelo CEAT, que são os órgãos de transporte e trânsito, respectivamente, em São Paulo. Tenho estudado bastante esse tema para tentar encontrar soluções exequíveis, tenho estudado muito o Transmilênio, tenho estudado modelos de fora do país para entender melhor isso. E uma conclusão inicial, Taketomi, para mim é imperiosa, que é o seguinte: olha lá, saúde tem recurso vinculado por determinação constitucional. Então, queira o prefeito ou não, tem dinheiro para a saúde. Educação tem recurso vinculado por força constitucional. Queira o prefeito ou não, tem dinheiro para educação. Se educação e saúde tem orçamento garantido, e se o orçamento da prefeitura não dá para enfrentar todos os problemas da cidade, nós precisamos de um prefeito capaz de identificar quais são as prioridades e canalizar investimentos para isso. Eu não tenho dúvida, saúde resolvida, educação resolvida do ponto de vista orçamentário, todos os esforços da Prefeitura de Manaus têm que ser canalizados para mobilidade urbana, transporte e trânsito e para saneamento básico. Agora olha a realidade. O orçamento da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos é 0,88 do orçamento da Prefeitura. Está explicado por que não aparece solução para trânsito, transporte e mobilidade. Se você tem o maior problema da cidade com o menor orçamento, não tem saída. Então, eu acredito que priorizar do ponto de vista orçamentário e criar grupo de estudo, sabe? Que prefeitura é essa que não dialoga com a universidade? Tem gente pensando transporte na universidade, que não ouve ninguém, que acha que sabe tudo, que quer fazer as coisas na marra. Nós pecamos muito pela falta de capacidade de diálogo do poder público com o cidadão, e a Prefeitura de Manaus é um exemplo disso. Na eleição passada, mesmo enfrentando o governador do estado e o senador da República, com pouco tempo de TV, eu tive mais de 17% dos votos de Manaus. 174 mil manauaras saíram de casa para dizer: eu não aguento mais essa velha política, eu quero dar um voto de confiança para um novo caminho. E nós representamos isso. É absolutamente natural que eu receba uma pressão e que o meu caminho natural seja disputar as eleições para a Prefeitura de Manaus. Até porque eu entendo que nós precisamos fazer uma transição para uma nova geração de políticos. Eu costumo dizer que a tarefa de pintar Manaus de futuro não é uma tarefa
de um homem só, de uma mão só. Ela não cabe nas minhas mãos. Ela é uma tarefa de uma geração, da nossa geração, da minha geração, da geração de políticos como eu, mas também de empresários, de intelectuais, de professores universitários, de gente que acredita nessa cidade e quer construir essa cidade num novo patamar. Olha que situação nós vivemos. Nós estamos em 2015 sendo governados pelo prefeito de 1989. Não estou dizendo que ele é ruim, ele tem qualidades e tem virtudes, mas simplesmente ele é de outro tempo. Ele não é desse tempo. Ele não é do tempo da modernidade, ele não é do tempo da prefeitura que induz a atividade econômica, que estimula o empreendedorismo, que estimula as parcerias público-privadas. Nós temos que parar de ser governados com a cabeça no século XX e os pés no século XIX. Nós precisamos pintar de modernidade a Prefeitura de Manaus, e eu acredito que essa é uma tarefa para a minha geração, para a nossa geração, de homens e mulheres que hoje se preparam para assumir os destinos da cidade e do estado do Amazonas.